Você pode morar ao lado de alguém por anos, sem realmente conhecer quem vive atrás daquelas paredes. À noite, quando as luzes se apagam e o silêncio toma conta dos corredores, é quando o som de passos, sussurros e portas abrindo revelam o que nunca deveria ser ouvido. Estes são relatos reais, de pessoas que descobriram tarde demais que o perigo pode estar no apartamento ao lado. Conheci o caso por meio do síndico do prédio, que me chamou depois de várias reclamações. O protagonista chama-se Lucas Marquand, morador do apartamento 42, que começou a notar barulhos estranhos vindos do 62. Segundo ele, os sons surgiam sempre por volta das 3 da manhã. Passos arrastados, móveis sendo deslocados e um ranger agudo que atravessava o forro. Lucas tentou ao início convencer-se de que eram obras, vizinhos exagerando, ou ruídos comuns de um prédio antigo. Com o tempo, porém, a repetição e a regularidade das ocorrências o deixaram inquieto. Numa dessas noites, Lucas ficou acordado e anotou os horários exatos dos ruídos no seu celular. Fez isso por alguns dias para ter um padrão e não depender apenas da memória. As anotações mostravam sempre o mesmo intervalo. Entre 2h58 e 3h22, algo acontecia no apartamento acima. Ele comentou com vizinhos e ninguém parecia ligar, até que o porteiro disse que também ouvira algo. O fato de múltiplas pessoas confirmarem o desconforto foi o que levou Lucas a insistir numa investigação mais direta. Cansado de ouvir e não saber, Lucas bateu na porta do 62 durante o dia para falar com o suposto morador. Não recebeu resposta. A porta estava trancada por dentro e a campainha não teve retorno. No corredor, ouviu do porteiro que o apartamento estava desocupado havia meses, desde que o antigo morador se mudara para outra cidade. A informação entrou em conflito com os ruídos noturnos que ele ouvia. Lucas então pediu oficialmente acesso às gravações das câmeras do corredor. O síndico, já acostumado a reclamações, relutou. Por protocolo, as imagens só eram mostradas sob solicitação formal, mas acabou cedendo diante da insistência de Lucas. Mostraram-lhe as gravações das últimas noites em uma sala da administração, com um monitor voltado para o corredor. Lucas assistiu com o corpo tenso, esperando ver alguém entrar ou sair. O que viu deixou todos desconfortáveis. Às 3h14, a porta do 62 abriu sozinha e uma sombra atravessou o hall. Na tela, a sombra tinha contornos humanos e caminhou até o elevador com passos lentos, sem bagagem, sem movimento brusco. A figura foi embora pelo elevador e as portas se fecharam como numa imagem de câmera comum, nada digitalmente alterado. O operador da câmera retrocedeu a gravação e confirmou que o mesmo padrão ocorrera em outras noites. Lucas saiu da sala com uma sensação de que algo no prédio não batia com as explicações rotineiras. Pela manhã seguinte, o síndico foi procurar o proprietário do apartamento 62 para entender a história. O telefone do proprietário dava sempre ocupado e a última mudança registrada constava de 3 meses atrás, com endereço novo em outra cidade. O proprietário garantira por escrito à administração que o imóvel estaria vazio até nova providência relativa à locação. Diante desses documentos, a administração trancou o apartamento e colocou um lacre no batente da porta por precaução técnica. Mesmo com o lacre, os ruídos continuaram, segundo Lucas. Lucas insistiu em fazer rondas noturnas por conta própria, sempre sentado na sala com janela para o corredor, fingindo ler até o horário previsto para os barulhos. Em algumas ocasiões, ele relatou ter ouvido o som típico da porta abrindo e passos no corredor. Mas ao olhar pela visão da janela não via ninguém. Chamou o porteiro e outros vizinhos para testemunhar, mas a sensação era de que algo acontecia apenas quando poucos observavam. A insegurança cresceu e transformou-se em perturbação do sono. Lucas passou a dormir mal e reclamar de tensão no trabalho. A administração tentou uma solução técnica simples. Reforçou o sistema de travas, revisou o elevador e checou o registro das rondas da noite.
Nada aparentava falha técnica que justificasse a abertura automática da porta naquele horário. A equipe de manutenção relatou que não havia histórico de cenários semelhantes nas últimas manutenções. Mesmo assim, a gravação mostrou a porta se abrindo várias vezes, sempre no mesmo horário, e a mesma sombra saindo. O prédio passou a ter uma rotina tensa. Alguns moradores começaram a evitar o andar onde ficava o 62, especialmente ao descer do elevador tarde da noite. Protocolos informais surgiram, como não caminhar sozinho nos corredores às 3 da manhã e avisar ao porteiro se ouvissem qualquer ruído. Lucas, que tinha esperado que a explicação fosse técnica ou humana, passou a sentir que havia algo na rotina coletiva do prédio que ninguém queria detalhar. Ele procurou um amigo que trabalha com segurança eletrônica para uma segunda leitura das gravações, buscando qualquer edição ou falha de câmera. O amigo perito fez uma cópia dos arquivos e analisou frame a frame. Não encontrou sinais evidentes de edição ou manipulação digital. A sequência e os estampidos do horário batiam com o registro de outro equipamento. Ainda assim, comentou que a filmagem tinha pausas curtas, segundos nos quais o vídeo congelava e depois retomava, exatamente no período em que a figura aparecia. Essa peculiaridade técnica só aumentou o desconforto. Havia algo ímpar na repetição e explicações óbvias começavam a faltar. Com a análise técnica em mãos, Lucas entregou uma reclamação por escrito ao síndico e solicitou que um boletim fosse aberto se os eventos se repetissem. A administração concordou em monitorar mais de perto e programou rondas adicionais em horários críticos. Mesmo assim, as noites seguintes continuaram a gerar relatos de ruídos sem presença humana confirmada. O padrão permanecia. Barulho entre 2h58 e 3h22. Porte a 62 abrindo, sombra saindo. A comunidade do prédio vivia em estado de vigília discreta. Houve quem pensasse em ocupantes clandestinos, invasões temporárias ou moradores de rua entrando pelos fundos. Outros sugeriram que alguém poderia usar a unidade para práticas ilícitas em horários vazios. A polícia foi consultada, mas sem crime explícito ou danos materiais, não houve medida além do registro do relato. A sensação geral, contudo, era de que o edifício havia incorporado um segredo que os moradores preferiam manter como rumor. Lucas, ao contrário de antes, passou a anotar não só horários, mas sensações, ruídos, cheiro, até a posição da lua quando conseguia ver o céu pela fresta. Ele ficou mais atento à rotina do prédio e nos dias em que via pessoas entrando no elevador, sentia uma estranha surpresa, como se alguém tivesse interrompido uma peça ensaiada. Alguns vizinhos o olharam com pena, outros com desconfiança, como se ele exagerasse. O que começou como incômodo doméstico virou um problema coletivo de convivência. Com o tempo, o 62 foi mantido lacrado permanentemente pela administração, até haver uma definição do proprietário ou mudança legal na ocupação. A administração também convocou uma limpeza e uma vistoria técnica completa, além de reforçar o monitoramento. Mesmo assim, relatos continuaram a surgir, com o mesmo padrão óbvio, barulhos nas madrugadas e a sensação de que algo se movia onde não deveria. O episódio deixou marcas sutis no prédio. Moradores que passaram a evitar o corredor, um síndico mais cauteloso e registros de câmeras salvos em cópia fora do condomínio. Lucas mudou de apartamento alguns meses depois, dizendo que não queria mais ver a porta do 62. Nem ele nem os demais conseguiram, até hoje, explicar com clareza o que viram nas imagens. Resta o registro frio das gravações e a memória coletiva. Um apartamento vazio que pareceu, por noites seguidas, não querer permanecer fechado. O caso foi relatado por um morador chamado Caio Moreira, jovem de 27 anos, que se mudou para o edifício São Clemente em busca de sossego e privacidade. O prédio era antigo, de paredes espessas e varandas estreitas, o tipo de construção em que o vento ecoa pelos corredores. Caio trabalhava em casa e por isso passava boa parte das noites acordado, iluminado apenas pela tela do notebook.
Foi durante essas madrugadas silenciosas que ele começou a notar algo incômodo. O vizinho da varanda ao lado o observava fixamente. No início, achou que fosse coincidência. Talvez outro morador insones fumando ou tomando café. Mas o hábito se repetia com precisão perturbadora. Por volta das 11h40, a luz do apartamento vizinho se acendia e uma figura masculina surgia à altura da grade, imóvel, o rosto parcialmente escondido pela sombra. O homem ficava ali por longos minutos, sem movimento, sem gestos de distração, apenas olhando. Caio começou a sentir um desconforto crescente com a rotina, mas tentou ignorar. Numa noite chuvosa, ele notou algo que o fez duvidar dos próprios olhos. Ao levantar-se para fechar a janela, percebeu que o homem ao lado reproduzia os mesmos gestos. Levantava-se, virava o corpo e esticava o braço quase no mesmo ritmo. Caio testou de novo, movimentando a cabeça de um lado para o outro, e viu a figura repetir, como se fosse um reflexo imperfeito. O instante seguinte foi marcado por um silêncio quase teatral, interrompido apenas pelo som da chuva no parapeito. Assustado, Caio apagou as luzes do quarto e tentou observar melhor. A varanda vizinha estava iluminada apenas pela claridade azulada do interior do apartamento. O homem, parado, parecia olhar diretamente para o escuro. Havia algo de mecânico naquele comportamento, uma rigidez que não combinava com o movimento natural de um corpo humano. Ele pegou o celular para filmar, mas a lente não captou nada além da sombra estática e um brilho indecifrável no vidro. Nos dias seguintes, Caio passou a evitar a varanda. As janelas continuavam fechadas mesmo durante o calor, e ele passava as noites tentando se distrair com vídeos e músicas. Apesar do esforço, ainda percebia uma sensação incômoda de estar sendo observado. Bastava o relógio se aproximar da meia-noite para que a ansiedade voltasse, junto com a lembrança da figura imóvel, esperando no escuro do lado de fora. Certo dia, ao encontrar a síndica na portaria, Caio comentou o caso esperando descobrir o nome do vizinho. A mulher estranhou a pergunta e respondeu que o apartamento 604, a unidade ao lado da dele, estava vazio havia mais de 2 meses, em processo de reforma. Surpreso, ele insistiu. Dizia ver alguém ali todas as noites, sempre no mesmo horário. A síndica confirmou a informação mostrando o cadastro. O último inquilino falecera no início do ano e o imóvel permanecia sem ocupação desde então. Caio não quis demonstrar o susto na frente dela, mas ficou com aquilo martelando na cabeça o resto do dia. Subiu ao andar e observou a porta do 604. Estava trancada com fita amarela de obra e um cadeado novo. Tentou ouvir algum ruído, mas o interior parecia completamente silencioso. Voltou para seu apartamento com a estranha sensação de que algo não batia. Talvez alguém tivesse conseguido acesso à unidade sem autorização. Decidiu relatar formalmente à administração. Na mesma noite, a curiosidade venceu o medo. Por volta das 11h40, Caio abriu devagar a cortina e olhou para o lado. A varanda estava novamente iluminada e a figura estava lá, no mesmo ponto. Dessa vez, ele notou algo mais. O homem segurava algo nas mãos. Um objeto pequeno e retangular, como um celular. O detalhe o fez hesitar. Se o apartamento estava vazio, quem acendia as luzes? Ele se inclinou um pouco, tentando enxergar o interior, mas a luz se apagou subitamente. Nos dias que seguiram, a síndica verificou o medidor de energia do 604 e notou que não havia consumo significativo, como se as lâmpadas fossem acesas apenas por curtos intervalos. O zelador, desconfiado, entrou na unidade durante o dia. Encontrou tudo empoeirado, sem sinais de uso recente, com o chão coberto de restos de massa corrida e ferramentas de pintura. Nenhuma cadeira, nenhum copo, nada que indicasse moradia. O ar no lugar era abafado e seco, com cheiro de tinta velha. Mesmo diante disso, Caio afirmava ter visto luz e movimento. A síndica chegou a pensar que ele estivesse sob estresse ou com distúrbio do sono, mas um dos vizinhos do andar de cima confirmou tê-lo visto parado na varanda, olhando fixamente para o lado e depois recuando como quem se assusta.
As conversas de corredor começaram a se espalhar e o homem da varanda ao lado virou assunto sussurrado nas reuniões do condomínio. Dias depois, Caio instalou discretamente uma pequena câmera apontada para a varanda vizinha. Queria ter certeza do que estava vendo. Deixou o equipamento ligado por 3 noites seguidas e revisou as imagens na manhã seguinte. Nas 2 primeiras, não havia nada além da escuridão. Mas na terceira gravação, às 11h42, uma luz forte surgiu e delineou uma silhueta humana. Por poucos segundos, a figura parecia olhar diretamente para a lente, imóvel, antes que a luz se apagasse de novo. Ele mostrou o vídeo à síndica, que reagiu com desconforto. Chamaram novamente o zelador e a administradora do prédio. Juntos foram até o 604, acompanhados por Caio e um eletricista. Quando abriram a porta, encontraram o mesmo cenário de antes. Poeira, materiais de obra, fios soltos. A única diferença era o interruptor da varanda. Ele estava travado na posição ligado, embora a lâmpada tivesse queimado. Nenhum indício de entrada recente, nenhuma pegada no chão. Mesmo com o registro de vídeo, a administração decidiu não envolver a polícia, alegando falta de evidências concretas. A câmera de Caio foi retirada por questões de privacidade e ele recebeu recomendação para evitar exposição à varanda durante a noite. Ainda assim, as gravações permaneceram no cartão de memória, guardadas num envelope em sua gaveta. Às vezes, ele dizia escutar um ruído metálico vindo do lado, como se algo encostasse no guarda-corpo. Com o passar dos meses, Caio mudou-se do edifício. O novo morador do 602, que não sabia da história, comentou casualmente com a síndica que achava curioso o reflexo da varanda vizinha. Dizia ver seu próprio movimento espelhado, como se alguém o imitasse. Ela não respondeu, apenas anotou a observação. Até hoje, o apartamento 604 permanece vazio, com as janelas cobertas por poeira e a lâmpada externa queimada. No relatório final da administradora, há uma nota discreta. O morador do 602 relatou presença visual recorrente em imóvel desocupado, sem constatação técnica de irregularidade. E é apenas isso o que restou: um registro burocrático e impessoal de um caso que ninguém quer discutir nos corredores estreitos do São Clemente. A história foi contada por Helena Duarte, moradora do edifício Vila das Palmeiras, um prédio de 5 andares em uma rua tranquila da Zona Leste. Ela vivia sozinha no apartamento 204 e sua rotina era metódica: trabalho durante o dia, silêncio à noite. Numa manhã de terça-feira, encontrou uma caixa de papelão deixada na portaria, com uma etiqueta escrita à mão e o endereço incompleto: Apto 203. O porteiro, novo no turno, acreditou que fosse dela. Helena percebeu o engano, mas decidiu entregar pessoalmente ao vizinho. O 203 ficava logo ao lado do seu, separado por uma parede fina e uma porta de madeira antiga. Apesar de morar ali havia mais de 2 anos, ela mal conhecia o morador. Lembrava apenas de um homem discreto, magro, de óculos, que cruzava o corredor com o olhar baixo. Não se ouvia barulho algum vindo do apartamento, e raramente o 203 recebia visitas. Helena bateu na porta por 3 vezes, sem resposta. O silêncio parecia mais espesso do que o normal, como se houvesse algo retendo o som. Depois de alguns minutos, resolveu deixar a caixa no chão encostada à parede e voltou ao seu apartamento. A caixa era leve, embrulhada com fita larga e carimbos antigos de uma transportadora que ela nunca vira. Ainda pensou em avisar o síndico, mas desistiu. Na manhã seguinte, ao sair para o trabalho, notou que o pacote havia desaparecido. Nenhum bilhete, nenhum sinal de que alguém o pegara. O 203, como sempre, estava fechado e o corredor exalava um leve cheiro de poeira e umidade. Nos dias seguintes, a lembrança da caixa começou a perder importância. Helena se acostumara à ideia de que o morador apenas evitava contato. Mas o fato de nunca escutar passos ou ruídos vindos dali a deixava curiosa. Às vezes, apoiava o ouvido na parede, tentando ouvir qualquer indício de presença. Televisão,
Um móvel arrastado, uma torneira pingando, nada. Era como se o apartamento estivesse perpetuamente vazio. Na sexta-feira daquela mesma semana, o porteiro comentou casualmente que não se lembrava de ter visto o morador do 203 havia meses. Disse que o nome dele constava na lista, mas os boletos eram pagos por transferência bancária. Helena sentiu um desconforto estranho com a ideia. A caixa, agora, parecia um pequeno detalhe de algo maior e mais silencioso, escondido entre aquelas paredes. 5 dias depois, Helena encontrou uma nova caixa, desta vez colocada diante de sua própria porta. O formato era o mesmo tipo de papelão grosso e as mesmas fitas largas. Mas o que a fez estremecer foi o nome no rótulo. O dela, escrito em letras tremidas, como se quem escreveu tivesse a mão fraca ou nervosa. No canto superior, o mesmo carimbo da antiga transportadora, levemente borrado pelo tempo. A primeira reação foi pensar em uma brincadeira. Talvez alguém no prédio tivesse achado engraçado devolver a entrega de forma misteriosa. Ainda assim, a curiosidade falou mais alto. Helena examinou o pacote. Não pesava mais do que alguns quilos. Ao aproximar o ouvido, ouviu um som abafado como papel sendo amassado, ou algo solto dentro. Por um instante, teve o impulso de abrir, mas hesitou. O selo estava velho e a fita parecia ter sido colada por cima de outra, como se o pacote tivesse sido reutilizado. Durante o resto do dia, tentou ignorar o assunto. No entanto, a presença daquela caixa no canto da sala passou a incomodá-la. Parecia deslocada, como um objeto que não pertencia àquele ambiente. À noite, já sem conseguir dormir, Helena ligou para o zelador e contou o ocorrido. O homem prometeu verificar no dia seguinte, mas sugeriu que ela não deixasse o pacote no corredor. Vai que alguém pisa ou chuta por engano, disse. No sábado de manhã, o zelador bateu à porta. Quando Helena foi mostrar o pacote, ele não estava mais lá. Nenhum vestígio de que alguém o tivesse levado, nem marcas no chão, nem sinal de fita rasgada. A câmera de segurança no final do corredor estava desligada havia semanas por manutenção, o que eliminou qualquer chance de verificar. O zelador apenas deu de ombros e comentou que, se fosse ele, trancaria a porta à noite. Helena ficou observando o corredor por longos minutos. O 203 continuava fechado e a fita amarela da porta de serviço lateral ainda intacta, mas, de alguma forma, ela tinha certeza de que o pacote tinha vindo dali. No domingo, Helena resolveu chamar o síndico para tentar resolver a situação. Ele subiu ao andar acompanhado do zelador e decidiu abrir o 203 com a chave reserva. A fechadura resistiu um pouco, mas acabou cedendo. O ar que saiu de dentro era pesado, úmido, com cheiro de madeira antiga. O apartamento estava praticamente vazio, exceto por uma mesa encostada na parede, coberta por pó e manchas de umidade. Em cima dela, repousava uma terceira caixa idêntica, com a mesma etiqueta de papel pardo, sem nome. O síndico, desconfortável, preferiu não mexer. Disse que aquilo seria resolvido com o proprietário e trancou novamente o local. Helena, porém, não conseguiu afastar a imagem daquela caixa abandonada. No dia seguinte, ao sair para o trabalho, percebeu que a fita adesiva na porta do 203 estava cortada. Quando voltou à noite, havia algo diferente na entrada do seu apartamento. Um pedaço de etiqueta rasgada, idêntico às anteriores, colado no chão. Nos dias que se seguiram, ela começou a ouvir pequenos estalos na parede que dividia os dois apartamentos, como se alguém andasse ali dentro. O som vinha sempre de madrugada, repetido em intervalos regulares. Uma madrugada, após o quarto estalo, ela olhou pelo olho mágico e viu uma sombra parada diante do 203. O vulto parecia segurar algo retangular nas mãos. Não se moveu, não falou, apenas ficou ali até o amanhecer. Helena decidiu se mudar no final da semana. Empacotou seus pertences e deixou o prédio sem avisar ninguém. O apartamento 204 foi posto à venda pouco depois e o 203 continuou fechado. O zelador, meses mais tarde, comentou com o novo morador do andar que um último pacote apareceu na portaria, sem remetente,
com o nome de Helena escrito à mão e o mesmo carimbo antigo. Está guardado até hoje na sala de correspondências, sem que ninguém tenha coragem de abrir.